Eu estava junto com o pastor Maicon. Nós estávamos montando as cadeiras ali do CI Café. O pastor vai lembrar. Vários irmãos aqui estavam montando. E quando Deus age assim, a gente estava ali escutando louvor, né? Em comunhão. Vários irmãos que estão aqui estavam naquele dia. E os irmãos lembram aquela dificuldade de montar aquela cadeira, né? Teve cadeira que teve que fazer recall. Ó, irmãos, desmonta e monta de novo que deu errado. E nós estávamos ali naquela lida montando aquele X ali de ferro preto ali naquela madeira, né, irmão Jacó? E o pastor Marco estava do meu lado e ele disse assim: irmão, isso aqui tem que ter uma sabedoria celestial para montar isso aqui. E eu falei, é verdade, pastor. Tem que ter aquela sabedoria que Deus enviou para Bezalel e Oliabe para fazer todas aquelas coisas lindas ali da tenda de Moisés. E a gente começou a meditar na palavra, montando ali, né? Pedindo para o Senhor sabedoria e começamos a conversar sobre a palavra. E ele falou assim para mim, pastor Maico: pois é, irmão, nunca foi de qualquer jeito, né? Nunca foi de qualquer jeito. Deus falou para Moisés: Moisés, a tenda vai ser do modelo conforme você viu no monte. A medida é essa, essa, essa. A madeira é essa, essa, essa. Cortada assim, assim, assim. As cores são essas, essas e essas. Vai ser amarrado assim, assim e assim. Quando a gente lê lá o Êxodo, o Levítico, a gente acha meio maçante, né? Aquela leitura. Mas vemos o cuidado de Deus de dar cada medida, cada detalhe para ser seguido à risca. E a gente comentou ali também sobre a Arca de Noé. Deus também falou para Noé: Noé, a madeira é essa, as medidas são essas, o material, o betume, toda a amarração, os andares, tantas janelas, portas, é do jeito de Deus. Deus deu cada medida. E a gente continuou conversando sobre a Nova Jerusalém, lá no Apocalipse, onde Deus revela as portas, as ruas de ouro, o mar como de cristal, cada pedra preciosa ali nas portas da Nova Jerusalém. E a gente comentava sobre isso. Deus, ele já dá um modelo. Deus, ele dá a forma. Deus dá a maneira. É do jeito de Deus que nós temos que fazer. Então, antes que ele pregasse sobre isso, eu vou pregar hoje. Amém? A gente recebeu junto a palavra, mas eu fui mais rápido. E essa palavra que o Senhor tocou em meu coração hoje, então, para ministrar aos irmãos, se tiver um título, seria esse: o jeito certo é o jeito de Deus. Tudo, amados, que nós fazemos tem um jeito certo. E esse jeito é o jeito que Deus predeterminou. Tudo aquilo que nós fazemos, mas a intenção era boa, mas o jeito foi errado. Pecamos, falhamos. Não importa, mas eu tinha um desejo lá no final que a coisa desse certa. Mas o caminho pelo qual eu trilhei foi um caminho que eu decidi, que me deu na telha, como a gente fala. Ou conforme eu aprendi do meu pai, conforme eu aprendi da minha mãe. O jeito de eu fazer isso eu aprendi vendo a novela. Se não é o jeito de Deus, então Deus não está nesse negócio. No nosso país a gente gosta de falar que tem um jeitinho brasileiro, né? Não, Deus falou assim, mas tem um jeitinho brasileiro ali. O Enem fecha o portão a 1h. Eu estou saindo de casa, 10:50, vou pedir o Uber, aquela coisa, né? Cheguei lá 1h05, não, mas eu vou dar falo para o guarda, não, mas não tem um jeitinho de eu entrar aqui por detrás sem ninguém ver, e eu dou a minha desculpa.
Amados, as pessoas que mais se distanciam do propósito eterno de Deus são aqueles que são mais ágeis, mais quando tem muita inteligência, assim, uma sabedoria, uma criatividade em dar desculpas. Ah, não, mas tem um jeitinho. Ah, eu não fiz o certo, não fiz do jeito de Deus, porque por causa disso, por causa daquilo outro. Então eu dou desculpa para não obedecer a Deus. Dou desculpas para não fazer do jeito de Deus, do jeito certo. Lá na frente é morte. Lá na frente é, como a gente fala, cara na parede. Lá na frente é tristeza. Conforme o provérbio fala, que há um caminho que parece direito ao homem, mas o final dele é morte. Amados irmãos, eu escrevi aqui num papel alguns tópicos que a palavra de Deus nos ordena a fazer. Só que não basta fazer, não basta executar na prática, querer fazer, mas existe o jeito certo de fazer. Quantos aqui acreditam que orar é algo que Deus mandou a gente fazer, amém? Orar. Se nós não oramos, estamos morrendo. A oração é a respiração do nosso espírito. O crente que não ora, o diabo não precisa nem fazer força. O crente que não ora é aquele que está em cima do muro, né? Mas será que existe um jeito certo de orar? Ou será que toda oração Deus ouve? Aquela oração assim, quando meu vizinho está lá com um som bem alto e eu, tomara que ele fique com dor de cabeça por causa desse som. Será que Deus atende essa oração? Eu quero, tomara que alguém me dê o troco errado. Eu estou precisando de dinheiro. Tomara que alguém me dê o troco errado. Será que Deus aceita essa oração? Como é o jeito que Deus espera que nós oremos? Em primeiro lugar, amados irmãos, vamos abrir 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Uma passagem bem conhecida. 2 Crônicas 7, 14. Vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Amém? Então orar aqui está no centro. Só que existe antes da oração algo que Deus determina. Se o meu povo se humilhar e orar. Amados, a primeira característica do jeito certo de orar é com humildade. Já ouviu aquele que chega diante de Deus? Deus, se eu sou especial para você, me atende. Será que Deus... Opa, claro que você é especial. Eu vou ouvir a tua oração primeiro do que a do irmão. Aquela oração, Senhor... Não sei se os irmãos lembram. Senhor, eu não sou que nem esse aqui do meu lado. Eu dou o dízimo de tudo. Eu sou santo, eu sou fiel, não falta um culto. Esse aqui do lado faz 3 meses que não vem para a igreja. Eu estou parafraseando o que Jesus ensinou, né? O fariseu vai no templo e ele meio que, ele está pedindo para Deus elogiar ele, né? Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como os outros. Eu sou o cara. Enquanto que o outro, a Bíblia diz, Jesus disse, que não tinha nem ousadia de levantar o rosto, mas estava ali contrito e batia no seu peito dizendo: Senhor, seja propício a mim, pecador. E
a Bíblia diz que esse volta para casa perdoado, justificado, enquanto o outro não. Você já foi tentado, irmão, a orar contando vantagem para Deus? Eu já me peguei algumas vezes com orações assim que eu vi, Senhor, esquece tudo que eu falei. Porque quando a gente começa a orar e a gente tem que explicar muita coisa para Deus, pastor Marquinhos, é porque parece que tem alguma coisa errada, né? Senhor, eu vou te pedir um negócio, mas presta bem atenção. É por causa daquilo, Senhor. Eu só estou te pedindo isso por causa daquilo. Daí a gente faz toda uma explicação, Senhor, tu sabe, né? Para disfarçar assim a nossa... A gente está querendo pedir algo que não era bem correto assim, ou que é passar por cima, alguma coisa. A nossa oração ela é meio amarrada, assim, cheia de detalhe que... Eu estou tentando convencer a Deus, eu estou tentando ludibriar a Deus que eu preciso, que outrora eu não precisaria, mas agora eu preciso, alguma coisa assim. E eu já me vi em algumas situações assim. Eu disse, meu Deus, se essa oração depende que eu explique tanta coisa para Deus, é porque tem coisa errada. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, além da humildade, o jeito certo de orar é contar com a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos orar na nossa força, no nosso próprio braço, com a nossa própria sabedoria. Imagina essa caixa de som aqui. Uma pessoa sozinha, ela fica bem complicado uma pessoa sozinha carregá-la. Ela é pesada, quadradão. Então, aqui tem um negocinho para botar a mão. Do outro lado tem outro negocinho, um encaixe. Então eu chamo alguém bem forte, né? Chamaria assim o Jesus. E ele ficaria ali, levanta de um lado, eu levanto do outro, certo? E nós dois levantamos. E a gente leva a caixa para outro lugar. Quando a palavra de Deus fala que o Espírito Santo assiste às nossas fraquezas, é a palavra sinergia, é a palavra que ele trabalha junto. Então eu pego de um lado e o Espírito Santo pega do outro. E então nós erguemos. A oração assistida pelo Espírito não quer dizer que eu não preciso orar. Não, eu vou dormir, que lá no céu o Espírito Santo está orando por mim. Não. Eu oro aqui na terra. Só que essa oração ela é humana, ela é passível de erros, ela é passível de motivações e N situações. Então o Espírito Santo ele ora dentro de mim. Eu oro, mas ele ora junto. Eu pego de um lado, mas ele pega do outro. E ele chega diante de Deus, dizendo, Deus, o que o nosso filho precisa é disso. Ele pediu isso, mas só dá a metade, porque a outra metade não é a nossa vontade. Então, imagine, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Ele sabe qual é a vontade de Deus. Nós não sabemos, nós precisamos que ele nos fale a sua vontade. E se Deus só nos dá aquilo que é a sua vontade, olha só que grande ajuda é a ajuda do Espírito Santo. Porque ele vai, através de nós, orar algo que é exatamente a vontade de Deus. Então não tem como dar errado. O jeito certo de orar é com humildade, nos humilhando diante de Deus e com a ajuda do Espírito Santo. Jesus continua no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5, ele fala assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam em sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos.
Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém? Em primeiro lugar, não orar como os hipócritas. Gostam de ficar orando em pé nas sinagogas para serem vistos. Uma vez eu conhecia um pastor lá em Itajaí, há muitos anos atrás. Até quando ele ia no monte orar sozinho, ele botava lá a máquina fotográfica na época, para bater foto dele, orando, para publicar. E era a oração secreta dele. Então ele batia a foto dele orando sozinho, né? Imagina, botava lá 3, 2, 1, rapidinho, vinha. E botava lá no monte, em secreto com o pai. Oh, mas estava em secreto, quem é que estava lá para bater foto, né? Com aquela nítida, e pedindo quem quisesse que ele orasse, alguma coisa assim. Então, a nítida motivação de querer mostrar para todo mundo, ele está lá orando, subiu no monte para orar. É errado eu orar com o irmão? Claro que não. É errado eu falar que eu orei? É claro que não. É errado orarmos juntos e batermos fotos? É claro que não. Mas a motivação do coração, aquela oração que era para ser só eu e Deus, todo mundo tem que saber que, hoje eu estou orando, tá? Ou, intercedam por mim que hoje eu estou em jejum. Se vocês me virem cabisbaixo ou meio pálido, é porque eu estou em jejum há muito tempo, orando por vocês. E Jesus está falando aqui da motivação do coração. Tomara que alguém chegue para mim e pergunte por que eu estou pálido, para dizer que eu estou há tantos dias em jejum. Tomara que alguém pergunte por que eu estou com o olho roxo, para dizer que eu passei a noite inteira orando e chorando diante de Deus. É a motivação de querer aparentar que sou mais espiritual do que meu irmão. E Jesus fala que essa oração é a oração do hipócrita. Então não basta orar, porque o hipócrita também ora. E Deus não ouve a oração do hipócrita, porque ele ora do jeito errado. Mas tem o jeito certo, que é o jeito de Deus. Jesus continua dizendo, então, mas você quando orar, ora teu Pai em secreto. Porque a oração não é algo para ser ritualístico. A oração não é algo para ser um espetáculo diante dos outros. Olha como ele é uma pessoa de oração. Mas a oração é intimidade. A oração é relacionamento. Imagine se o casal pegar na mão da sua esposa, né? O homem pegar na mão da sua esposa e andar pela rua, para que todo mundo veja, que casal lindo. Mas em casa é só cabo de vassoura, é só grito, é só palavrão, é só chute e assim por diante. Eu já vi casais, né, brigarem em casa e quando descem do carro na frente da igreja, agora nós estamos na igreja. Dá a mão, né? O cabo de vassoura fica em casa, o olho roxo deixa em casa. Agora é pegar a mão, agora é Pai do Senhor. Os palavrões que a gente fala é lá em casa, aqui na igreja é a Pai do Senhor. Hipócrita é aquele que faz um teatro diante de Deus, é aquele que faz um teatro diante dos irmãos. O pecado está dentro de si, mas diante da igreja quer salientar, quer aparentar uma espiritualidade falsa. Então não basta orar, tem que orar do jeito certo, o jeito de Deus. A oração é intimidade. Jesus falou, vai para o teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, Ele vai te recompensar. Se você aparentar uma espiritualidade apenas na frente das pessoas, Jesus falou, essa é a recompensa que eles têm. Eles estão orando, os hipócritas, para serem aplaudidos pelos homens. Essa é a única recompensa que eles vão ter, o aplauso dos homens. Agora, se você quer a recompensa daquele que te vê em secreto, então tenha uma vida de oração no secreto. Amém? Eu não vou
demorar nesse versículo, mas apenas vou citar. Durante o louvor eu lembrei desse versículo. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fala que o homem deve conviver com a sua esposa, com sabedoria, para que as suas orações não sejam impedidas. Nós gostamos de separar vida espiritual, vida natural, não é verdade? Amanhã de manhã, 7 horas da manhã, eu estou com o uniforme de uma empresa, agora é minha vida profissional. Deus fica lá em casa, Deus fica lá na igreja, né? Agora eu estou como profissional. Se eu tiver que contar uma mentirinha aqui, não tem problema, né? Se eu tiver que fazer algo errado aqui, eu estou na minha vida profissional, é o meu trabalho. Lá na igreja, aleluia, aqui eu posso falar outras coisas. E tem pessoas que acreditam que a convivência familiar também é uma coisa, e Deus está lá na igreja. E o apóstolo Pedro diz: homem, tenha uma convivência com a sua mulher, com sabedoria, com entendimento. Ela é o vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam impedidas. O apóstolo Pedro, se ele fosse contemporâneo nosso, ele poderia escrever assim, ó: irmãos, imagina aqui um culto de casais, e Pedro, que é casado, né? Irmãos, tenham sabedoria para conviver com a sua esposa, para não dormir no sofá. Não é verdade? Você não quer dormir no sofá hoje, né? Então trata ela com sabedoria. Mas não. Trata ela com sabedoria. Senão, quem sabe, você não vai nem precisar dormir no sofá, vai dormir na cama. Mas as tuas orações são impedidas. Mas eu não estou sendo grosso com Deus. Eu não estou faltando com respeito a Deus. Eu estou sendo sem sabedoria com a minha esposa. Não era para ter nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas não. Mas tem, melhor dizendo. Deus não recebe a oração de um homem que não faz o seu papel de cuidar da sua família. Nesse caso, da sua esposa. Então, não basta versículos lindos, teologicamente corretos. Se em casa falta o perdão para a esposa, se em casa falta o morrer para minha esposa, como Cristo morreu para a sua igreja, Deus tapa os ouvidos e fica assim, ó, lá, 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 lá. Primeiro se conserta com ela, depois vem orar. Deus quer que nós oremos, mas tem o jeito certo, tem o jeito de Deus. Amém, queridos? Outro tópico que eu tive no coração de compartilhar com a igreja hoje, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, maior capítulo da Bíblia, versículo 11, vai dizer o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É da vontade de Deus que leiamos, que meditemos na sua palavra, mas tem o jeito certo. Antigamente fazia muito sucesso a caixinha de promessa. Nada contra ter a caixinha de promessa em casa, desde que eu saiba que para cada promessa daquela ali existe um mandamento que eu devo obedecer. Nesse salão nós temos várias luzes. Lá atrás nós temos vários interruptores. Quer acender a luz? Aperte o interruptor. Quer acender a luz exata? Aperte o interruptor exato. Amém? As promessas de Deus, elas não chegam até nós pedindo a Deus: Deus, realiza a tua promessa na minha vida. É a mesma coisa que eu olhar para a lâmpada e dizer: lâmpada, acende. Lâmpada, acende. Lâmpada, acende.
existe um interruptor lá, esperando um toque. A hora que vira o interruptor, a luz acende. O interruptor são os mandamentos de Deus. A luz são as promessas de Deus. Para toda promessa de Deus, existe um mandamento atrelado. Se obedecer aqui, você vai ser abençoado assim. Se obedecer dessa maneira, você vai ser abençoado dessa maneira. Se nessa outra situação você fizer isso, você vai ser abençoado dessa maneira. Para cada mandamento existe uma promessa. E a religião larga os mandamentos e faz apenas a caixinha da promessa. Você pode ter até a caixinha da promessa, mas escreve atrás ali o mandamento, para que aquela promessa se cumpra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Algo que tem que ser guardado é porque é fácil de perder, amém? Algo que tem que ser guardado é porque é valioso. Algo que tem que ser guardado é porque tem alguém de olho querendo roubar. E a palavra de Deus que está sendo anunciada nessa noite, a palavra de Deus que você começa a ler de manhã quando você levanta, a palavra de Deus que você ouve aqui neste lugar no domingo, o inimigo de nossas almas está sempre querendo roubar do nosso coração, para que nós não a cumpramos. Então, meditar na palavra de Deus tem o jeito certo. Em primeiro lugar, tem que ser visto como algo valioso, que precisa ser guardado. Algo que deve ser tomado, algo que deve ser abraçado. Isso significa, quando eu ouço a palavra de Deus, eu tenho que refletir, eu tenho que meditar. Meditar no original, palavra ruminar, como o boi, ele vai lá e come aquele pasto. Come. Daqui a pouco você vê lá o boi mastigando chiclete debaixo da árvore. Ele não está mastigando chiclete, ele está lá ruminando. Toda aquela grama, aquele mato volta para a boca dele. E ele agora mastiga bem devagarzinho. E engole pela segunda vez. Assim, amados, é a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, nós temos que meditar. Meditar é uma das maneiras certas, é um dos jeitos certos de nos apropriarmos da palavra de Deus. Porque a nossa carne, ela é contrária à palavra de Deus. A nossa carne é contrária à oração, como já falamos. Tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que é eterno, a nossa carne, ela não tem apego, porque ela não faz parte da eternidade. A nossa carne não deseja o céu, porque a nossa carne não estará no céu. A nossa carne não anseia por orar, porque ela não tem atividade nenhuma na hora da oração. A nossa carne não deseja meditar na palavra, porque essa palavra, uma das primeiras coisas que vai dizer é: renuncie à sua própria carne. Então a carne, ela rejeita isso, ela fica espinhada com isso. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque as coisas de Deus, elas vêm contra a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza caída. Então, refletir a palavra de Deus é meditar, é pensar. Quantos de nós, amados, deveríamos ter o hábito? Um dia, por exemplo, depois do culto, estou lá trabalhando. O que foi pregado ontem à noite? Quem sabe a roupa que eu estava, eu lembro. Agora, o que foi pregado, eu não lembro. O que foi pregado ontem à noite? Opa, o bispo pregou sobre isso. O pastor Maico pregou sobre isso. Ah, que ele citou tal versículo. Será que teve alguma parte da palavra que eu não entendi? Chegando em casa, eu vou abrir de novo aquele versículo e vou ler novamente. Já aconteceu comigo, amados, de orar a palavra, ler, orando, e não entendi algo. Puxa vida, não entendi. Vou ficar orando.
pedindo para o Senhor uma revelação. Eu sou metalúrgico, eu trabalho com torno, fresadora. E uma vez eu estava lá trabalhando no torno e orando. E nem estava pensando na passagem que eu tinha pedido para Deus, uma revelação. Estava lá orando, cantando, orando em línguas. Daqui a pouco, parece que o céu se abriu assim, eu senti uma luz vindo sobre mim. Eu assim, meu Deus. Não sei se eu parei a máquina na hora, eu sei que meu Deus, é isso que significa. Não é uma atividade natural, não é uma atividade ali, o que significa? Será que talvez essa vírgula, esse ponto, essa palavra no grego? Não, é deixando Deus ministrar, é deixando Deus falar, e de repente, faz um download, né? Está lá no computador, no celular, clique aqui para baixar a música, beleza, vou lá, clico, daí aparece ali, baixando, né? Baixando, você não está ouvindo a música, mas está baixando. Daqui a pouco, download completo. Daí você liga, a música toca. A música só toca, porque durante algum tempo ficou baixando. Na oração, as promessas de Deus vão fazendo download na nossa vida. Na oração, a vontade de Deus vai fazendo download na nossa vida. E conforme nós perseveramos na oração, porque perseverança é uma do jeito certo de orar, perseverança. Daqui a pouco, completa. Deus age quando completa. Paulo e Silas estavam numa prisão. Não estavam num ambiente como o nosso aqui, gostoso, com ar-condicionado, cafezinho. Estavam numa prisão. As costas lanhadas, algemas, quem sabe até seminus, de tanto apanhar, meia-noite. Motivos não faltavam para reclamar. Aquela oração, Senhor, Tu sabes, Senhor, nós estamos aqui nesse lugar, pregando o Teu nome, né? O que nós fizemos de errado, Senhor? Onde é que Tu estás? Aquela oração que, quem sabe a gente faria, né? Mas não. Estavam louvando, cantando, adorando, independente da circunstância. É uma oração que não é por causa de um instrumento, não é porque é pedido para me levantar para orar, não. Eu estou ali machucado, ferido, sangrando, com fome, com sede, num lugar frio, já ficando resfriado, daqui a pouco com uma pneumonia, preso por pregar a palavra, por fazer o bem. E ali, louvor e adoração. E a Bíblia diz que de repente, há um terremoto tão grande, que todas as cadeias caem, deles e dos demais presos. De repente. Repentino, algo como que um romper. Você pega um cordão e você começa a fazer força. E aumenta a força. E aumenta a força. Você não sabe quando vai romper, mas uma hora vai. E você aumenta a força. De repente, de rompimento, aquilo estoura. É assim, amado, na nossa vida. Eu estou orando, nada está acontecendo. Mas é porque ainda está fazendo o download, ainda não acabou. Continua orando. Mas nada mudou. Mas não importa, está abaixando, tá? O download está acontecendo, está descendo a unção, está descendo a graça, está descendo o poder de Deus. E continua orando, continua louvando. Mas já estou há um tanto tempo, não importa. Quanto maior o arquivo, mais demora para baixar. Quanto maior a vitória, quanto maior a graça, mais requer paciência, perseverança. Continua, só não pode desconectar. Baixar pela metade e não baixar nada é a mesma coisa. Amém? Baixa uma música pela metade, não ouve. Mas eu estou orando, continua. Mas eu estou jejuando, eu estou clamando, continua, está baixando. Está fazendo força. É de repente, daqui a pouco acontece. Amém? Palavra de Deus
ela tem que ser guardada no nosso coração. E a Bíblia diz, João 14, 21, eu anotei aqui, eu poderia dizer que é um dos versículos preferidos, se é que podemos tê-los, mas João 14, 21, diz o seguinte: quem tem, Jesus falando, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ter e guardar, no nosso português é igual. Eu tenho e estou guardando. Biblicamente não é a mesma palavra. Ter os mandamentos é conhecer. Guardar os mandamentos é obedecer. Em várias passagens, quando Deus fala, esse povo não guarda os meus mandamentos, não quer dizer que eles não os tinham, não quer dizer que eles não os conheciam, mas sim que eles não obedeciam. Não estão guardando, não estão praticando. Então Jesus disse, aquele que tem e guarda, ou melhor, tem e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Se nós perguntarmos na rua para qualquer pessoa, até um embriagado vai dizer, não, eu amo Jesus. Eu já vi muitos. Não, eu amo Jesus, não precisa falar de Jesus para mim, que eu amo Jesus. Ali tonto, caindo. Eu já vi pessoas se divorciarem dizendo que amam Jesus. Eu já vi muitas situações parecidas. De pessoas que não estão obedecendo a Deus, mas dizem que amam, mas eu amo muito o Senhor. Olha, eu não estou obedecendo, nesse caso aqui eu traí, estou me divorciando, mas eu amo muito o Senhor. A Bíblia diz que obedecer os mandamentos é amá-lo. Se eu não o obedeço, se eu não o guardo os mandamentos, eu estou demonstrando que eu sou apenas um religioso, não o amo de verdade. E Jesus aqui lhe dá uma promessa extraordinária. Esse que me ama será amado do meu Pai. Tá, mas a Bíblia diz que Deus fala, ama a todos incondicionalmente. Jesus aqui está mentindo. Significa que Deus se agrada, Deus ama, Deus se agrada. Só que continua dizendo, e eu e meu Pai faremos nele uma morada e nos manifestaremos a ele. Eu já vi pessoas chegarem, pastor, eu já estou há tanto tempo lutando por tal situação, um casal que depois de tanto acompanhamento se separou, nosso casamento está se desfalecendo, é melhor separar mesmo, assim, amamos a Deus, estamos praticando a palavra, mas nada muda. Se praticassem a palavra verdadeiramente, haveria mudança. Por quê? Porque a Bíblia diz que nesse caso, Deus vem, mora em mim e se manifesta na minha vida. Eu preciso que Deus se manifeste na minha vida. Uma promessa. Qual que é o mandamento? Guardar a sua palavra. Manifestar ali fala de tirar o véu para que apareça. Não está dizendo que simplesmente algo vai mudar. Não está dizendo que simplesmente algo vai melhorar. Está dizendo que se eu amar a Deus de verdade, obedecendo a sua palavra, eu vou ver a sua presença. Eu vou ver a sua glória. Ele vai se manifestar na minha vida. Eu fiquei demais feliz anos atrás, quando eu e minha esposa, nós frequentávamos uma loja em Balneário Camboriú. Nós fazíamos artesanato na época. E depois de um tempo frequentando aquela loja, um rapaz um dia vem e fala para a gente, olha, eu queria conversar com vocês um pouquinho. Vocês são cristãos, né?
Disse, sim, somos. Então, é porque eu fui num encontro com Deus esse final de semana, fui batizado com o Espírito Santo, tive um encontro maravilhoso com o Senhor. E eu estou contando isso para vocês porque eu sabia dentro de mim que vocês eram cristãos, mesmo vocês nunca terem falado nada. Eu chegava em casa, uma loja em Balneário Camboriú atende muitas pessoas por dia. Eu chegava sempre para minha esposa em casa e dizia, lá na loja, vai um casal, eles vêm lá de Itajaí, eles só podem ser cristãos, porque a hora que eles entram naquela loja, uma paz invade aquela loja. Só pode ser coisa de Deus. Amados, isso é Deus se manifestando em nós e através de nós. É Deus conosco. Não é Deus apenas com o pastor. Não é Deus apenas com aquele irmão que tem ministério. É Deus conosco. Deus com cada um de nós. Deus se manifestando a cada um de nós. Essa palavra está perto do coração de cada um de nós. E nós podemos obedecê-la. Nós podemos cumpri-la. E Deus vai se manifestar na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7 também. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Em outra situação que é correto eu fazer, mas tem o jeito certo de eu fazer, é na oferta. 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É certo eu ofertar, é certo eu dizimar, sim, mas tem o jeito certo. Deus não está interessado, eu preciso salvar o Jacob para que ele venha lá para a minha igreja, porque eu preciso do dízimo dele. Deus é dono de todo o ouro, toda a prata, tudo que existe. Deus falou, através do profeta Isaías, que se ele tivesse fome, não seria para nós que ele ia pedir algo de comer. Se ele tivesse sede, não seria para nós que ele pediria algo de beber. Toda a terra é do Senhor. Assim como nós completamente somos dele. Consequentemente, o meu trabalho é dele, consequentemente o meu salário, tudo é dele, 100%. Não é 10% que é de Deus, 100% é de Deus. Amém? A minha casa é de Deus, o meu carro é de Deus, meus filhos são de Deus, tudo que nós temos é de Deus. Agora, quando eu oferto, existe o jeito que Deus determinou que eu o fizesse. Com alegria e generosidade. Senhor, eu vou ofertar, Senhor, porque o irmão do lado ofertou. E se eu não ofertar, eu vou ficar por baixo. Então eu sou obrigado a ofertar. Senhor, eu vou ofertar porque senão o meu pastor vai ver que eu não estou ofertando e ele vai me chamar para conversar e eu tenho vergonha. Então eu vou ofertar. Senhor, eu vou ofertar por causa disso, para fazer uma barganha com Deus. Senhor, eu vou dar 10, tu me dá 100. Ofertamos e dizimamos ao Senhor com generosidade, com alegria, com gratidão. A salvação não tem preço. Amém? O perdão dos nossos pecados não tem preço. Não vamos cometer um pecadinho e ofertar 10, e cometer um pecadão e ofertar 100, acreditando que isso aí é pagar pedágio para Deus, pagar penitência para Deus. Senhor, eu pequei muito essa semana, vou ofertar mais para ser perdoado. Indulgência não vem de Deus, amém? Eu não compro nada espiritual com a minha oferta. Em primeiro lugar, minha oferta é generosidade, alegria. Senhor, o Senhor me deu tudo que eu preciso. Isso aqui é apenas uma parte, um pequeno gesto de gratidão por tudo que o Senhor me dá, que não tem preço. Amém?
não tem preço. A Bíblia diz que Abel e Caim, 2 irmãos, quiseram ofertar a Deus. A Bíblia diz lá no Gênesis que Caim era lavrador. E no final de uns tempos, ele foi lá e pegou de alguns dos frutos da terra e levou até Deus. Abel, por sua vez, era pastor de ovelhas, pegou da primícia do seu rebanho e fez uma oferta a Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, e não se agradou de Caim e da sua oferta. Em primeiro lugar, não é a oferta que compra Deus, porque Deus primeiro não olha para a oferta, Deus olha para o ofertante. Ele se agradou primeiro de Caim e depois da sua oferta. E ele se desagradou de Abel, e se desagradou de Caim e da sua oferta. A Bíblia diz que Abel deu da primícia do seu rebanho, ou seja, o melhor, o primeiro, aquele que está em primeiro lugar, o mais valioso. Ele foi lá no meio das suas ovelhas, viu aquela mais fofinha, pelo mais brilhoso, aquela mais rechonchudinha, aquela sem defeito nenhum, a menina dos olhos daquele rebanho. Essa aqui é para o Senhor. E ele levou ao Senhor. A Bíblia diz que Caim foi no final do tempo. Ali dá uma interpretação que foi no final da colheita. Ele não pegou da primícia da sua colheita, não foi dos primeiros frutos, foi no final. Quem aqui já foi na feira, no sacolão? Lá no final, quando está acabando. O que você encontra de bom no fim de feira? Como é que está a banana? Está amassada. A uva não tem mais, né? A laranja já está moída. O mamão já está machucado. Porque é final de feira. Todo mundo já botou a mão, já caiu no chão. Se você quer o mais fresquinho, melhor. Eu e minha esposa somos desse que nós ia às 5:30 da manhã no sacolão. Quando o caminhão chegava e descarregava, estávamos entre os primeiros. Para ir para casa na moto, com aquelas verduras e frutas. A delícia para final de semana. Fresquinho, tinha acabado de sair do produtor. Mas Caim não pegou da primícia da sua lavoura. Ele pegou no final do tempo. Ele já tinha comido tudo que tinha de melhor. Quem sabe feito negócio. Era o final. Aquela fruta que já tinha caído. Aquela outra verdura que já estava lá murchando. É para Deus, então vamos pegar isso aqui que já está no final. Isso aqui não vai me fazer falta. Isso aqui já ia fora mesmo. Você já ofertou, irmão, alguma coisa para Deus que já ia fora mesmo? Você já deu algo para Deus que ou era para Deus ou era para o lixo, que não tinha valor nenhum? Davi cometeu um pecado diante de Deus e Deus falou: essa praga só vai parar quando você for lá na eira de Araúna e me oferecer um sacrifício. Davi chegou lá e falou: Araúna é você? Prazer, sou rei Davi. Eu vim comprar essas tuas terras, comprar o teu boi, para mim ofertar ao Senhor. E Araúna, querendo ser gentil com o rei: não, rei Davi, por favor, a terra é toda tua, eu te dou de presente, está aqui a escritura. Vou doar para o Senhor. Aqui eu tenho meus bois, eu vou dar tudo para o Senhor de graça. Você não vai pagar nada. E você vai ofertar ao Senhor, sem custo nenhum para você. Quem que era o homem segundo o coração de Deus? Davi. Tinha pecado? Tinha. Mas ele entendia o coração de Deus. O que Davi disse? Eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe nada. Senhor, eu estou dando isso aqui para ti, Senhor. Para mim não tem valor nenhum, por isso eu vou dar para ti.
Senhor, isso aqui é a sobra. Sobrou, Senhor. Já que sobrou, é teu. Não basta ofertar. Tem que ofertar do jeito certo. Do jeito de Deus. Algo que me custe. Algo que me cause sacrifício. A palavra sacrifício no original significa algo que foi morto por um propósito. Era uma ovelhinha linda, cheirosa, gordinha, mas virou sacrifício. Foi morta com o propósito de agradar a Deus. Não é aquela que já estava doente. Não é aquela que já estava manca. Não é aquela que já estava moribunda. Ah, mas o povo de Israel tentou dar isso para Deus. O profeta Malaquias, emprestando seus lábios a Deus, disse: vocês são muito sem vergonha. Em outras palavras, né, minha tradução. Vocês são muito sem vergonha. Vocês chegam diante do meu altar com ovelhas mancas, cegas, doentes. Vai lá no teu prefeito, vai lá no teu governador e diga: prefeito, isso aqui é um presente, uma ovelha doente. E vê se ele vai se agradar de você. Chega lá para o teu chefe de trabalho com um cachorro meio morto e diz: ó, esse poodle aqui, o senhor gosta de poodle? Eu trouxe esse poodle para o senhor. Ele está meio, ele comeu um caramujo africano, já está apodrecendo. Eu vim dar ele de presente para o senhor. E Deus fala através de Malaquias: e vocês vêm com esse tipo de animal no meu altar. Vocês estão loucos da cabeça, em outras palavras, Deus dizendo. Se um homem não aceitaria isso, por que eu devo aceitar de vocês? Se eu sou o pai, cadê a honra que me é devida? Amados, quando nós ofertamos e dizimamos ao Senhor, é algo que nos custa. É algo que nós estamos dizendo: Senhor, eu te honro com a minha oferta. Eu te honro com o meu dízimo. Senhor, não importa se eu poderia comprar um tênis com essa minha oferta. Não importa, Senhor, se eu poderia adiantar a prestação do mês que vem do carro com essa oferta. Senhor, isso aqui é uma pequena manifestação de honra diante de tudo aquilo que o Senhor me dá. Diante de tudo aquilo que o Senhor me fez na minha vida. Isso aqui é uma maneira de te agradecer, Senhor, pelas tuas ricas e infinitas misericórdias na minha vida. O que o profeta Malaquias profetizou não era a questão da oferta, não era a questão do dízimo, é a questão da honra. Deus dizendo: vocês me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Se eu sou o pai, cadê a honra? Até o bezerrinho conhece o seu pai, conhece a sua mãe, mas o meu povo não me conhece. Amados irmãos, para nós encerrarmos, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz o seguinte. Filipenses, deixa eu achar aqui. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que toda pessoa precisa? De paz. Quando acabamos o ano, todo mundo pede paz. Quando nos cumprimentamos, desejamos para o irmão a paz do Senhor. Paz é algo que todo mundo quer. Você trabalhou o dia inteiro cansado, nesse calor, chega em casa, você quer paz. Você quer tomar banho, botar o pé no sofá, pegar o controle remoto da televisão, quer paz. Que a esposa não venha com o problema que ela teve, que o filho não venha com o problema que ele teve, porque eu quero paz. Amados, existe uma paz
E existe uma paz que Deus quer que tenhamos. Mas o jeito certo de ter essa paz não é mandar o filho calar a boca. O jeito certo de ter essa paz não é sentar no sofá e pegar o controle remoto. O jeito certo de ter a paz é que todas as minhas petições, todos os meus clamores sejam conhecidos diante de Deus. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará a minha mente, guardará o meu coração em Cristo Jesus. O jeito certo de ter paz é colocar tudo aos pés do Senhor. Eu já passei por algumas situações na minha vida, eu lembro bem específicas de muitos anos atrás, de situações difíceis na minha vida de solteiro ainda. Mas em dados momentos eu pensar, meu Deus, eu estou com uma paz tão grande na minha mente, eu estou com uma confiança tão grande que tudo vai dar certo. Mas por que eu tenho essa paz? Eu olho para um lado, está tudo errado, eu olho para o outro lado, está tudo errado, olho para o outro lado aqui, está tudo em caos. Mas eu estou bem, eu estou em paz. E eu me deparava com a paz do Senhor, que não é o cumprimento do boa noite, bom dia, boa tarde, mas é realmente uma paz que excede o entendimento. Eu não entendo por que eu tenho paz. A pessoa que está do meu lado não entende porque eu estou rindo, não entende porque eu estou tranquilo, mas é porque é uma paz que excede a minha inteligência, excede aquilo que está acontecendo ao meu redor. É uma paz que guarda a minha mente, é uma paz que guarda o meu coração. Amanhã tem algo para resolver, mas a paz do Senhor está me guardando. Mas amanhã tem algo que vai ser bem difícil e eu vou ter que encarar, mas é a paz do Senhor que está me protegendo. Por quê? Porque eu já coloquei aquela situação do amanhã aos pés daquele que já está no amanhã. Eu lembro muito bem de uma mensagem de uma mulher na internet, bem de fim de ano. E geralmente fim de ano a gente fica naquela, né? O que vai ser para o ano que vem? Aquela meme do Rock Balboa, todo estourado assim, todo olho roxo. Pode vir em 2025, que 2020, né? Pode vir em 2026, que 25 foi de boa, né? Todo machucado, todo suado. E a gente fica naquela expectativa. Nosso país mesmo é uma loucura, né? E ela falava assim, irmãos, você está preocupado com o próximo ano? Deus já está lá. Ele já está lá. Você sabe o que vai acontecer na tua vida em janeiro? Você não sabe. Mas Deus já está lá. Nós estamos em fevereiro. O que vai acontecer na nossa vida em março? Nós não sabemos. Mas Deus já está lá. Em abril é meu aniversário. 46 anos. Deus já está lá. Deus já está lá. Suprindo cada uma das nossas necessidades. Purificando o nosso coração de todas as nossas mazelas. Abrindo todas as portas que serão necessárias que mês que vem sejam abertas. Nos guardando de todas as situações que mês que vem serão necessárias que sejamos guardados. Por isso, quando nós nos preocupamos com o futuro, é impossível, é algo sem fruto nenhum, porque nós não estamos ainda, nós não estamos lá em março, mas Deus está. Deus está. Daí vem uma seta, aquela seta, mas em março você vai ter que fazer isso, tem aquela conta para pagar, em março teu parente vai chegar, em março vai acontecer isso. Mas colocamos aos pés do Senhor, Senhor, em março algo me espera, Senhor, em abril eu não sei o que me espera, Senhor, ano que vem eu não sei o que me espera, mas já está nos pés daquele que é eterno. Por isso a paz do Senhor nos guarda. Amém, queridos? Podemos ficar de pé em nome de Jesus.